Pão doce de colher. O que seria um pão doce de colher? Do Beto. Beto Olha. Almeida vai contar pra gente. A senhora tá bem, tia? Você viu como eu tô chique? O quê? Eu tô apurando as Ai, notícias. apura. Ai, tia. Apura que aí você conta mais fofoca Tá na bom, mesa. tá bom. Até já, Até turma. já. Beto Almeida e o seu pão de colher agora ao vivo no Mulheres. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O que seria um pão de colher? Ah, perfeito, é você e uma colher. Ótimo, essa é a nossa receita do dia. Não, conte, o que é? Perfeito. Obrigado, gente, obrigado. Esse pão é aquele coringa pra quando você quer comer um docinho, quando você curte aquele pão mais adocicado, mas não enjoativo. E ele não precisa de sova, e você faz na mão, não precisa de batedeira. E ele tem um truque das colheres pra você fazer a montagem dele na forma. Por isso que ele chama pão de colherada ou pão de colher. Então isso que a gente tá vendo aqui em cima, que você fez esse formato do pão, você fez com colheres. São várias bolinhas que você vai colocando dentro da forma, e aí ele, na hora que fermenta, ele cresce e fica vários montinhos. Sem sova, Sem sova. mas com fermento de pão. Com fermento de pão. Muito bem, gostei. E tem uma caldinha que tá bonita. Porque a ideia é que ele fique molhadinho, assim, bem suculento, sabe? Então, olha, imperdível. Um cafezinho e um pão de colher pra fechar a tarde. Os ingredientes vão aparecer na tela pra você e estão também no nosso QR Code. Vamos lá? Começamos Bora. por onde? Eu vou começar pela caldinha, porque nada mais é do que uma mistura de leite condensado, leite de coco, coco ralado, e a gente quer que ela levante fervura pra dar uma leve engrossadinha. Mas assim, Certo. eu não quero dar um ponto de brigadeiro, eu não quero que ela engrosse. Não, é só ir pra ela ficar quentinha também. Você derrama quente no pão, Aham. então. E o legal é que você já faça isso, inclusive, tirando o forno do pão, não dá, né? Você vai tirar o pão, O pão do do forno forno. e colocar a caldinha. Então, leite condensado Com um pão quente, então, você com pão derrama essa quente. calda. Essa é uma licença... Normalmente, né, os padeiros ou profissionais da área que estiverem me assistindo vão me condenar falando, mas o pão quente a gente não pode cortar. E realmente, o pão mesmo que a gente fermenta e faz, o legal é que espere ele esfriar. Mas esse daí, como ele tem um processo diferente, pode, e o gostoso dele é comer ele quentinho. Então, Essa é a graça. essa é a graça. E ele acaba sendo um pão de coco, então, né? O sabor principal é o coco ou não? Na verdade, não. Ele é um pãozinho doce. Eu trouxe essa sugestão com leite condensado e o coco porque eu acho que combina e atende, assim, a vários públicos. Mas você poderia fazer uma caldinha de chocolate, poderia colocar um caramelinho, assim, bem tipo pudim. Uma caramelo de- goiabada? Uma goiabada derretida. A cobertura fica a gosto do freguês. Eu acho que leite condensado, coco, leite de coco fica uma combinação super gostosa. Eu Então, gosto bastante também. Opa, e a única coisa, ó, na receita vocês vão ver que eu falo 100 gramas de coco ralado ou coco em flocos. Eu só dividi em duas partes, então eu coloquei metade aqui pra cozinhar junto e a outra metade eu guardei pra depois polvilhar Pra por colocar cima. por cima. Isso. Quem quiser colocar tudo aqui pode colocar também. Você tem interesse em ligar o fogo? Eu tava só misturando, assim, pra ver se tava homogêneo e eu Sei. ia ligar agora. Ah, entendi. Era a próxima etapa. Tá ótimo, feito então. Você adiantou 2 segundos do que deveria. Ok, tá? ok. Bom, caldinha... Tem que mexer? Não precisa. Não precisa. Aqui a ideia, ó, vamos pôr até mais fraquinho. A ideia é só que ele aqueça e aí fique no ponto perfeito. É o tempo da gente fazer o nosso pãozinho aqui. Tigela, bol, cumbuca, como vocês preferirem chamar, é o que a gente vai precisar. E aí a gente vai colocar aqui um ovo. Nem precisa de batedeira, então, já que não tem sova, Não né? precisa Só de misturar. batedeira, não precisa de mixer, não precisa de liquidificador, precisa de uma tigela e uma colher, uma espátula, o que você tiver aí eu na sua gosto casa. tanto de receita assim prática. É bom demais, É né? muito bom. Porque às vezes, não é nem... Claro que às vezes a gente não tem, né? Às vezes a gente tem o liquidificador, não tem a batedeira, às vezes tem o mixer. Às vezes a gente não quer sujar, não quer ter o Dá trabalho de ter que muito limpar. trabalho lavar, né? Ó, pô, o leite, eu dei uma aquecidinha Tá nele, então morno. ele tá morninho, tá? E aí, não deixa ele muito quente. É só morninho pra ajudar no fermento, pra dar aquela ativada, aquela acordada. É verdade que muito No quente fermento. mata o fermento? Mata o fermento. É igual gelatina, né? Na verdade, a gelatina a gente não pode ferver, porque a gente anula a Conta pra funcionalidade. gente, qual é a funcionalidade da gelatina? Gelatinizar. Ih,
Que foi? Eu não sei também. É isso. É alguma coisa assim. Agora eu buguei se é porque tem duas de geleificar ou gelatinizar. Acho que é gelatinizar. Pode ser. Pode Aí, ó. ser, não sabemos. Ó, aí seguinte, vou colocar aqui o fermento. Que é o fermento de pão. Isso. Você tá usando o O biológico seco. Isso. E aí, pra não confundir... Nossa, falhou até a voz. Pra não confundir, 5 gramas é meio envelopinho. Então dá pra fazer 2 receitas de pão com um envelopinho daqueles inteiros. E o rendimento dessa receita é um pão. Um pão desse tamanho? Um pão desse tamanho, dá pra fazer. Eu vou montar ele numa assadeira um pouco menor daqui a pouco, vai sobrar um pouquinho de massa, mas é porque eu achei legal, porque eu já trouxe uma massa adiantada pra gente mostrar e comparar, então eu vou fazer numa assadeira igual. Mas daria um pão desse tamanho, uma forma de 30 por 10, mais ou menos. Quem preferir dá pra usar o biológico fresco também? Pode sim. Dá pra substituir, aí fica a gosto. É que eu sou super fã do biológico seco, porque dá pra gente guardar, deixa em casa, dá pra armazenar É o mais fresco. prático. Você tem mais aquele acelerado. Eu coloquei tudo aqui, Pan, menos o sal. O sal eu vou colocar por último quando eu começar a adicionar a farinha, porque o sal pode também interferir na ação do fermento. Então a Perfeito. gente deixa por último. Coloquei açúcar, coloquei o óleo, coloquei tudo, menos o sal. Então agora eu vou começar a adicionar a farinha. E aí é o seguinte, na receita eu coloquei 500 gramas de farinha, que eu vou colocar o sal junto, tá bom? Ó. E é mais ou Foi o menos sal. 500 gramas? Normalmente é um pouco menos, depende da qualidade da farinha. 500 vai ser assim o limite, numa farinha muito boa. A maioria das farinhas que a gente tem hoje no mercado, elas absorvem muito o líquido. Então a massa, você vai sentir que a gente nem chegou no final da farinha e a massa já vai estar mais presa praticamente no ponto. A gente vai ver que é um ponto bem melequento dessa massa. Então assim, não joga tudo de uma vez. Vai aos poucos. Vai aos pouquinhos. Provavelmente, na grande maioria das marcas de farinha, vai sobrar ali 50 gramas, um pouquinho menos de 100 gramas. Então, conte com 500 gramas, mas pode sobrar um pouquinho. Ah, quer ver como ela chama? A Isete comentou com a gente que ela tá achando os ingredientes da sua massa parecida com a massa de esfirra. Tem Pode alguma ser. semelhança? Tá, é uma massinha, porque a massa de esfirra normalmente ela é mais adocicada, Ela então é. entra o açúcar. É uma massa parecida. A diferença é que numa massa de esfirra mesmo, a gente trabalharia a sova, então seria um ponto, talvez um pouco mais de farinha, um pouco menos de líquido. Vocês vão ver que aqui é uma massa que não dá pra manipular, que por isso Mesmo que a gente se usa você as quisesse, colheres. você não conseguiria sovar Não essa dá, massa. não dá. O Ela ponto vai, dela ela é não é pra isso. realmente uma massa diferentona, que é realmente para facilitar. A gente trabalha a fermentação, então a gente não vai na sova desenvolver glúten, nada. A fermentação mais prolongada, a quantidade de fermento é que vai ajudar a gente a chegar no ponto dessa massa. Ó, tô deixando aqui um tiquinho de farinha, pra ó. ver se precisa ou não. Vamos ver se já vai dar, eu acho que já vai dar o ponto aqui. Um beijo pra Ellen, pro esposo dela. Hoje é aniversário de casamento deles e ela vai fazer esse pãozinho pra celebrar. Parabéns, olha! Aproveitem! Que arraso que vai ser, comemoração de respeito, hein? E esse pão, Beto, daria pra colocar umas gotinhas de chocolate, Dá. de repente? Aí dá pra brincar, gotinha de chocolate, fruta cristalizada, uva passa, dá pra você usar e abusar aqui do que você quiser. Uns pedacinhos de maçã combinariam, talvez uns pedacinhos de banana. É uma massa super versátil, Pan, que dá pra brincar bastante. A gente não compromete tanto o resultado igual uma massa que a gente fermentou, montou e cresceu, desenvolveu rede de glúten, exatamente porque ela é uma massa mais coringa. Então dá pra acrescentar recheio aqui também de boa. E o que eu quiser acrescentar nessa massa, eu coloco nesse momento ou depois de fermentada? Coloca nesse momento, porque depois que fermentar, a gente vai ver que a gente não mexe mais nela. A gente vai só pincelar ali uma gema e partiu pro forno. Então, a hora é agora. Pã, perfeito ponto, a gente não precisa de mais farinha. A ideia, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu virar pra... Onde que eu tô aqui? Ah, pode ser ali. Qual que vocês preferem? Aqui? Onde Ó, vocês vem cá. Vai no close, Ó, pronto. é uma massa melequenta, grudenta. Gruda. Vou fazer o seguinte, ó, pra ver como não dá pra pegar na mão, ó. Ó, gruda tudo, ó. Não dá pra sovar, não dá pra manipular. Então por isso que a gente faz aqui com colher, com a espátula. Então sobrou um pouquinho dos 500 gramas. Sobrou um pouquinho dos 500 gramas. A manteiga você não coloca na massa? Não, daqui a pouquinho. Na massa a gente colocou o óleo e agora a gente vai fazer uma brincadeira com a manteiga que vai ajudar também na umidade desse pão, que vai ajudar no sabor
Vou dar uma mexidinha aqui, ó, só pra ver como é que tá. Ele já tá, ó, começando a levantar fervura. Pra quem tá chegando agora, na nossa calda tem leite condensado, leite de coco, coco ralado e só. Leite condensado Leite de coco e coco ralado. E coco é isso ralado. aí, muito É bem. isso. Forma. Eu tô usando aqui uma forma com antiaderente. Eu confio e eu conheço esse meu antiaderente, então eu sei que eu não preciso untar. Na sua casa, se você não confia ou se o seu antiaderente não dá conta do recado, unta com um pouquinho de óleo. Mas assim, papelzinho toalha aí, besunta, não precisa banhar de óleo, só pra ajudar a não grudar. E se não tiver antiaderente, com certeza unte, senão Ok. ele vai grudar. E só óleo. Só não óleo. precisa enfarinhar. Não, não precisa, só um pouquinho de óleo. Agora é a brincadeira, ó. A gente vem com a colher e vai fazendo montinhos aqui, ó. Gente, é a receita de pão mais prática dos últimos tempos. E as bolinhas ajudam a gente a criar aqueles pedacinhos que a gente solta do pão, Com sabe? a mão, né? Você consegue puxar. Com a mão a gente consegue puxar. Então, ó, é só ir fazendo aqui. E você coloca as bolinhas meio desorganizadas, Desorganizadas propositalmente. total. Ele vai crescer e vai ocupar a forma completamente, você vai ver. Por isso que eu falei, essa forma aqui, ó, vai sobrar massa, daria pra fazer mais uma pequenininha ou fazer uma grande igual aquela ali, ó. Que Ó, que legal. legal. E quanto tempo que você deixa esse pão descansando? 40 minutinhos. Aí, Só isso? só isso. É rápido também. Vai depender assim. Aqui no estúdio tá mais friozinho, então pode ser que fique ali 50 minutos, 1 hora. Dia de muito calor, você vai perceber que em meia hora ele já deu uma crescidona. Mas na faixa dos 40 minutos, a gente vai entender que ele vai crescer bastante. Ele vai dar uma fermentada boa e aí depois a gente vai seguir pro assamento. Perfeito. Posso botar esse daqui pra lá pra descansar? Pode. Então, ó, E ó que lindez. deixa eu pegar. Vamos deixar Esse esse daí pão vai aí, ficar ó. aqui, porque nós temos um que você já deixou descansar, certo? Um pão Isso. relaxado. Olha só. Esse daqui até fermentou bastante, porque eu fiz antes de entrar no ar. Olha só. Nossa, ele cresce bem, hein? É exatamente a mesma receita, a mesma quantidade de massa. Olha como ele ganhou volume. E aqui a gente consegue ver, ó, as colheradas. Então, quando assar, Exato. é bem a parte que nós vamos puxar. E aí aqui, o que aconteceu? Então agora são o quê? 5:30 da tarde. Eu montei essa massa, era umas 4 horas mais ou menos. Como ela já tinha fermentado bastante, crescido, eu peguei, joguei pra geladeira pra segurar, interromper a fermentação pra gente ter o tempo aqui depois de finalizar e seguir com a receita. Então faça isso na sua casa, tá? Se você quiser adiantar a receita, pode adiantar. Se precisar segurar um pouquinho Geladeira. pra geladeira, pra assar, bota na geladeira que a gente Porque a segura. graça desse pãozinho é tirar do forno e comer, né? Comer quentinho. Comer quente. Ó, aqui eu vou só dar uma pincelada com ovo. Sucesso, hein, Beto? Tá vendo, minha senhora? Você achou que um pão de colherada não ia dar? Então, Que história é gente. essa de pão de colherada? Ó. E aí, vou dar uma pincelada geral aqui. E quando você pincela, Opa. ele dá uma morridinha, né? A ele massa. ela e tá não bem tem problema. fermentada, não tem problema. O importante é ele ficar fofinho. Vamos só guardar aqui pra dentro. E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Com essa manteiga, pode ser margarina também, não tem problema nenhum. A gente vai trazer um pouquinho de umidade aqui, fazendo, ó, algumas pelotinhas. Se a gente conseguir chegar exatamente nas emendas, é legal porque vai derreter e vai penetrar na massa. Mas é só espalhar aqui algumas pelotinhas de manteiga, ó. Você não pressiona. Não pressiona. Deixa por cima mesmo. A ideia é que ela derreta e abrace a massa do pão. Você sabe que esse pãozinho deve ser gostoso também só com açúcar e canela. Puro, nossa, gente. Sem uma delícia. nada, né? Essa massinha é uma massinha muito gostosa, porque a proporção dela de açúcar e sal, ela deixa uma massa assim no ponto perfeito. Pra mim, por isso que eu gosto muito de massa de esfirra, porque ela é adocicada. Eu Sim. curto massa assim. Como que você assa esse pão? Forno 180, 200 graus por mais ou menos 30 minutinhos. Vai monitorando, depende do forno. Ele tem que ficar bem dourado em cima, igual que a gente tem aqui, ó. Nós temos um pão pronto pra vocês verem essa maravilha. Nossa, mas ficou bem dourado. Olha só. Olha que lindeza.
Beto, esse pão é sucesso. Aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar essa tábua, pô. Aqui, ó, deixa. Vamos desenformar ele? Vamos. Que aí a gente rega com a calda depois de desenformado. Vamos ver se eu vou conseguir não me queimar, né? Não vou fazer essa proeza. E tudo você faz com o pão ainda quente. Com o pão ainda quente. Óbvio, se você quiser esperar uns minutinhos, aqui a gente desligou o forno e deixou ele ali pra não correr o risco de queimar. Veio. Pra você não se queimar também nessa manipulação. Mas pode desenformar ele ainda quente. Deixa eu ver se eu consigo. Soltou. Tem uma faquinha aí, pô? Tem. Vamos tentar. Que serve uma facona? Nossa. Você quer uma menor? Essa não, é só pra eu soltar pra garantir que ele não vai grudar. Ó, esse antiaderente aqui é um antiaderente que eu não confio. Então eu untei. Tá. Vamos ver. Ai, Pan! Perdão. Todos passam bem nessa receita. Você chegou viva ao final dessa receita? Eu cheguei viva, ainda temos alguns minutos, por hora estou bem. Ai, caramba, já pensou? Será que vai soltar? Quer uma música pra dar um clima? Eu posso pedir sempre uma música de suspense aqui pra você. Soltou! Soltou! Só que agora eu vou ter que fazer o seguinte, Que pra ela não você tá saindo por cima, ela vai ser por baixo. Você quer isso aqui? Vai. É isso? Eu seguro, vai, levanta, eu seguro pra você. Vai. Vai, peraí. Não vai quebrar o pão, 1, 2, 3 e... Beto. 1, 2, Isso, 3 vai. e... Ai, Foi, tá quente, foi. tá quente. Conseguimos, trabalho em equipe. Nossa, gente, obrigado, viu? Depois de Muito uma bem. queimadura, um corte e... Você não vai tirar a base, amigo? Vocês estão tudo olhando, né? Vocês são bem legais, viu? Deixa vocês. Só pra você não estragar, né, sua forma. Ó, aproveitar que ele tá durinho, vamos ver. E ele é bem fofo. Fofíssimo. Daria pra fazer essa massa salgada também? Ou Daria. Daria, né? Daria. Quem gosta A desse gente pode fazer adocicado. uma cobertura de frango com requeijão é? cremoso. Ó, deu uma grudadinha, mas consegui! Sucesso. Ah, gente, para com isso. Quero congelar, posso? Pode congelar. Nesse momento. Funciona super. Eu não coloco o recheio, a cobertura antes de congelar. E aí, ó. Ah, o que eu gosto de fazer, pô? Eu gosto de fazer algumas perfurações. Só pro recheio, cobertura, adentrar. E aí, ó. Meu amigo, aqui você vai como o seu coração mandar. E esse é o ponto da calda, então. É só... Não precisa nem ferver essa calda? Não precisa ferver. A ideia aqui é mais hidratar de leve o coco que a gente adicionou aqui. E homogeneizar pra tirar. Quem quiser, tem gente que vai curtir regar só com leite condensado, direto. Ficaria gostoso também. Então, eu acho que já fica adocicado demais. Eu acho que essa mistura do leite de coco com o coco ralado traz uma combinação, um equilíbrio do doce perfeito. E aí, gente, faz aquela decoraçãozinha assim na tábua. Ó, a Sandrinha não tá por aqui, mas ela jogou coco ali na mesa. Ó! E temos pão de colher ao vivo aqui pra você. Sem sova, Gostei. sem dor no braço, ó. Sem batedeira, sem nada. sem sujar nada. Vamos cortar pra mostrar que é fofinho? Ai, vamos lá. Vamos. Por onde eu vou? Pra onde eu vou? Corto aqui no meião? Pode ser. Aí Vamos. a gente abre, né? Olha a fofura, Pan. Ó. Olha que interessante. A Adri disse que a mãe dela faz um pão parecido. E aí ela coloca óleo na mão e vai esticando a massa na forma. Pra quem não quiser Pode ser. o formato, conseguiria uma massa Pode reta. ser também. Legal essa dica. Temos a fofura desse pão aqui, hein? Gente, que pão bonito. Vamos tirar um pedaço aqui, ó. Beto. Deixa eu ver. Fazer Lindo. Vem cá, Pan. E como tá quente, a calda absorveu bem. Temos um pedacinho de pão doce para você e vamos experimentar essa maravilha. Neto! E aí, gente? Vem cá, Oi, Neto. Oi. Você tá bom, bem? Neto. Vocês querem, a caldinha foi... Mas eu ia falar, quem quiser mais calda, pode jogar por cima. Mas eu acho que ele tá... Ah, eu acho que tá bem Ai, molhado. tá bem Nossa, molhadinho. tá bonito. Como Dá tá pra quente, ver. né? Olha aqui, olha o meu. Que molhadinho que tá. Gostoso, hein? Nossa, hoje só dia de pão mesmo, Você né? viu só? Você quer que eu segure a colher de novo? Inclusive... Você acredita que eu falei, como que é esse pão? Aí tava ele segurando uma colher, que era pão de colher. Ah, por isso fez... Pô, Ai, adorei! é. Pão de colher. Maravilhoso, Ah, tá não certo, segura a uai. colher, pra você virar um pão de colher. Ih, Então. gostou da piada? Ah, que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui a Graça, fofura do ele pão, é ó. lindo, Vanúcio. Olha isso, Beto. Gente, é surreal, de verdade.
Realmente. Não, o Nossa cheirinho que tá senhora, aqui hein? dominando Não, tá o estúdio muito todo, tá cheiroso uma mesmo. loucura. Bom, hein? Vamos. Vai. Deem o veredito de vocês. Nossa, sensacional. Merece. Que delícia, só faça. Beto. Esse pão é imperdível. Eu estou impactada. Eu também. E siga o @eubetoalmeida, que tem muitas receitas por lá. @eubetoalmeida.